Então, verdadeiramente é uma semana gaudete. Uma alegria imensa estar aqui com todos vocês aqui nos estúdios. Uma alegria imensa estar com o nosso querido exército que combate em nome do Senhor pelo mundo inteiro. E uma alegria estarmos aqui com a nossa Madre Kelly. Faço minhas as palavras de todos os padres. Não tem um padre amigo meu, do meu clero e outros padres que dizem, quando for lá no instituto, abraço para a Madre Kelly e as irmãs. Porque da década, do final, do início da década de 90 ali, 91, não tenha um padre, uma vocação que não tenha rezado com as músicas da Madre Kelly. Por isso que nós queremos render a Deus glória e graças maravilhosas por tudo que o Senhor fez e está fazendo através desse instituto. Depois ela saberá. Eu costumo definir a Madre com 3 vocações. A primeira vocação é a universal, a vocação à santidade. Todos nós a temos. Mas Deus deu uma outra vocação a ela, que é a vocação da música. A música é a ponta, digamos, da espada, da flecha para atingir os corações. Depois a vocação de ser instituto, reza, de cantar as misericórdias de Deus. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui celebrando esses 30 anos dessas 3 vocações, assim, especialmente dessas 2 últimas. E o instituto vai para 25 anos, já entramos no ano jubilar. Que Deus abençoe a todos. Então, amados guerreiros e guerreiras, nós vamos fazer uma formação espiritual em 2 partes. E eu gostaria que você, em casa, fizesse muita atenção. As pessoas que me acompanham mais próximo, especialmente na minha paróquia, lá no bairro Siqueira Campos, paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju. Aqui mando um grande abraço para todos. Quem me acompanha de perto já sabe desse processo formativo, espiritual e libertador que Jesus traz. E agora que nós estamos pedindo as bênçãos e as graças do menino Jesus, nós sabemos exatamente os motivos pelos quais Jesus veio a este mundo. Ele veio para restaurar você. Ele veio para libertar você. Ele veio para curar você. Isso é muito importante. Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós pensamos e que podemos adorar vários deuses, mas não existem. Não existe outro nome debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos. Só o nome de Jesus salva. Então eu quero partir dessa experiência. Você que busca em Jesus a libertação da sua casa, você que busca em Jesus a cura, tudo parte de um encontro pessoal com Jesus. Isso é muito importante. Porque nós correremos o risco de colocar o cristianismo, de colocar a igreja católica, no patamar de experiências simplesmente intimistas e experiências esotéricas. Isto é, onde eu vou procurar na igreja algo que me energize, algo que coloque dentro de mim, digamos, um bem-estar, simplesmente, algo que me dê uma orientação ou que resolva um problema. Mas vejam, amados irmãos, irmãs e queridos guerreiros, tudo parte desse encontro pessoal com Jesus. É Ele que toca o nosso coração e a nossa vida, a nossa história. Basta lermos os evangelhos. Se perguntarmos aos personagens do evangelho, o que eles experimentaram? Eles não experimentaram uma filosofia, uma ideia. Se perguntarmos, por exemplo, a Zaqueu, como foi que ele fez o curso sobre Jesus? Zaqueu não vai dizer nada disso. Zaqueu vai dizer, eu estava num sicômoro.
E ele passou por baixo e me chamou. E eu desci, e ele entrou na minha casa e na minha vida. Então, amado guerreiro e guerreira, esta é a primeira graça que eu estou pedindo para você e a sua família. Eu gostaria que você se unisse conosco nesta prece. Isto é, pedir a Jesus a graça dele mesmo fazer esse encontro. Então, se você tem alguém na sua família escravizado, por exemplo, no álcool, no espírito do adultério e tantas outras coisas que nós poderíamos elencar, onde a libertação começa? Começa com a pessoa encontrando Jesus, encontrando o Senhor. Ele é Deus e Ele é o sentido da sua vida. E Jesus se apresenta a nós, caso você em casa tenha papel, caneta, queira tomar nota. Jesus se apresenta a nós sempre de 4 maneiras. Isso é muito importante. Se você lê os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus sempre se apresenta a nós como um médico. Ele quer curar a sua alma. Algumas pessoas nos criticam os exorcistas, pode até criticar o instituto, e pessoas que oram por cura e libertação, pensando que somos um tanto só falando disto, daquilo. Não, mas faz parte da graça salvífica, faz parte da graça do Senhor. Ele é o Messias, ele foi ungido e enviado pelo Pai para libertar, para curar, para salvar, para proclamar um ano da graça do Senhor. Então Jesus se apresenta na nossa vida como médico, que cura as nossas almas, que cura o nosso coração, que cura o nosso corpo, que nos liberta das forças malignas. Jesus se apresenta a nós como nosso mestre, é a segunda característica. Eu não posso simplesmente ter Jesus na minha vida como alguém que simplesmente opera dentro do meu ser, e de fato ele faz, mas alguém que me ensina. É preciso, amados irmãos e irmãs e amigos, descobrirmos a beleza de estarmos na escola de Jesus, no discipulado de Jesus, sentar ao seu lado, sentar aos seus pés. Vocês se recordam de Marta e Maria? Ela escolheu a melhor parte, disse Jesus a Marta, falando de Maria, que estava aos pés dele escutando a palavra. Então Jesus, nós o encontramos como nosso médico, por isso que ele se encarnou. Nós o encontramos como nosso mestre, mas também nós o encontramos como nosso amigo. Terceira característica. Muitas pessoas já me ouviram falar sobre este assunto e pretendo insistir. O Senhor se relaciona conosco como nosso verdadeiro amigo. Por isso não fique pelos cantos mendigando a atenção de um, a atenção de outro, o carinho de um, o carinho de outro. E você mais contundente, mesmo dentro de casa. Você que é filho, filha, esposo, esposa, o amor é dado gratuitamente. Não mendigue, você tem a capacidade de amar. Lá na frente nós aprofundaremos isso. Então Jesus é seu amigo. Ele mesmo disse, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. O Senhor quer ser seu amigo. É assim que ele se apresenta. O nosso encontro com ele é assim. Ele é meu médico, ele é meu mestre, ele é meu amigo e por último ele é o meu Senhor. Isso é muito importante. Ele é o Senhor da minha vida. E você sabe, queridos guerreiros e guerreiras, que nós precisamos proclamar Jesus, o Senhor. Colocar o nome dele acima de todo nome. As Escrituras nos ensinam. Que todo joelho se dobra diante dele. Nos céus, na terra e nos abismos. E toda língua proclama para a glória de Deus Pai que Jesus é Senhor. E Ele é o Senhor de tudo. Então, o encontro pessoal com Jesus se dá nessas 4 características. Todas juntas,
ou num determinado momento, um ou outro. Quantas pessoas buscaram Jesus por causa de uma doença, de uma enfermidade? O médico. Quantas pessoas buscaram Jesus porque precisavam de uma palavra, de um direcionamento? O mestre. Quantas pessoas encontraram Jesus porque precisavam de um amigo, de um peito para chorar, para depositar as suas mágoas e angústias? Um amigo. E quantas pessoas precisavam romper com o mal, renunciar o pecado, renunciar o demônio, renunciar às pompas do maligno? O Senhor. Então, de início, você já fica com essa ideia, tudo parte, a nossa libertação, a nossa cura, parte de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E vou aprofundar. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele vai nos restaurar. Porque lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, a obra-prima de Deus foi bagunçada. O maligno injetou a morte na humanidade. Injetou a morte no mundo. E o Senhor Jesus veio por nós e para a nossa salvação. Na noite santa de Natal, 24, quando nós rezarmos ou cantarmos o credo niceno constantinopolitano, as palavras da encarnação, nós nos ajoelharemos. Porque lá está escrito que o Senhor veio por nós e para a nossa salvação desceu dos céus. Por isso que verdadeiramente esta semana é uma semana de uma profunda alegria espiritual. O Senhor desceu do céu para que você pudesse subir. O Senhor desceu do céu para te curar e restaurar, para que você tivesse a felicidade. Deus criou você para ser feliz, para viver em comunhão com Ele. Então eu vou elencar coisas, depois nós vamos aprofundar. A primeira coisa que Jesus quer curar na sua vida e dos seus familiares e amigos é fazer a cura espiritual. A cura espiritual é a reconciliação que nós temos por graça, através de Jesus e em Jesus, com o Pai. Isso é muito importante. Várias pessoas perdem graças e bênçãos porque elas não estão unidas a Cristo, unidas a Deus através de nosso Senhor. Por isso que nosso Senhor morre na cruz, para operar essa nossa libertação espiritual, essa nossa cura espiritual. Quando a gente fala de cura espiritual, rapidamente nosso pensamento vai para a área da libertação. Rapidamente nós pensamos na libertação da quebra das maldições, dos feitiços, do encantamento, da bruxaria, ou da libertação dos casos extraordinários, que nós também tocaremos, da possessão, da vexação, da infestação e obsessão, etc. Então, rapidamente, o nosso pensamento vai para isso. É tanto que as pessoas dizem: Padre, eu estou com um problema espiritual e gostaria que o Senhor rezasse sobre mim. E eu sei que a mente da pessoa, com esta expressão, doença espiritual ou cura espiritual, ela já pensa já dos sinais extraordinários do maligno. E não é. A cura espiritual, e é a primeira de todas, isso é muito importante, grave no seu coração, grave na sua mente, a nossa cura espiritual é a nossa conversão, que se dá com a nossa reconciliação com o Senhor. É por isso que nós amamos o confessionário, porque nós saímos de um estado permanente de pecado e de trevas para um estado permanente de graça. Então, quando nós confessamos os nossos pecados ao sacerdote, e algumas pessoas até questionam nós padres: por que eu devo me confessar a um homem como eu? E lendo uma obra muito simples e bela de um bispo chamado Jean-Marc Busca, ele falando sobre a confissão, ele falando da confissão como a irmã do batismo, ele diz: nós nos confessamos
aos sacerdotes, porque é o único homem da epíclese. Epíclese quer dizer da invocação do Espírito Santo. É o único homem na terra que impõe as mãos sobre um pedaço de pão ázimo e um pouco de vinho e diz: mandai o vosso Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre aquelas espécies e se tornam o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Isso se dá no confessionário. Quando você dobra seus joelhos para receber a graça de Deus, você é curado ali. E depois eu voltarei a este assunto. O Senhor quer nos curar também interiormente. O Senhor quer ajeitar o seu coração. E a maneira do Senhor ajeitar o seu coração é através da cura interior, ou chamada cura das emoções, ou cura psicológica. Isso é muito importante. Enquanto eu preciso da cura espiritual para receber de Deus a salvação, eu preciso da cura interior para ser salvo. Isto é, para viver na relação com Deus, para poder amar a Deus e amar o próximo. Quantas pessoas dentro de casa que não se falam, que não se relacionam, que não sorriem, que discutem, que são fechadas, isoladas. Talvez sejam pessoas boas, mas é porque não são curadas interiormente. Precisa da cura interior. Uma outra grande obra de Deus é a cura física. O Senhor Jesus, enquanto nos cura espiritualmente para a salvação, nos cura interiormente para amar, nos cura fisicamente para servir o próximo, ter uma vida dinâmica. Infelizmente, muitas pessoas que vivem do sofá para a cama, da cama para o sofá diante de uma TV, que não crescem, nem espiritualmente, nem academicamente, não crescem de maneira alguma. Essas pessoas, elas precisam de uma espécie de cura física, porque elas já estão vegetando na sua preguiça, e não direi ainda preguiça espiritual, digo preguiça humana, aquela que paralisa o corpo, paralisa a mente, paralisa a inteligência, paralisa a vontade. O Senhor quer libertar você. E por último, digamos, a cura da libertação das ações extraordinárias do maligno. Então vejam que coisa maravilhosa. Queridos guerreiros e guerreiras, Jesus veio para nos salvar, para nos ensinar a amar, para curar o nosso corpo para servir e para nos libertar do maligno para adorar, para vivermos na sua presença. E eu quero voltar de maneira rápida aos dois primeiros tipos de cura. A cura espiritual, que nós precisamos pedir a Deus, e a cura interior, a cura das nossas emoções. Eu me recordo um dia, nós estávamos, era um domingo à noite, um grande encontro promovido pela comunidade católica Shalom, lá em Aracaju, numa praça chamada Aleluia. E vou citar esse exemplo. Eu estava nesse show, era um domingo à noite, após a Santa Missa, e eu fui para me distrair, cantar. Vocês sabem que o dia do Senhor, o domingo, é o dia que os padres verdadeiramente celebram a ressurreição do Senhor, enquanto nós celebramos a nosso cansaço total. Então estava lá, o Santíssimo Sacramento entrou, todo mundo adorando, e de repente eu começo a escutar um barulho de uma espécie de uma crise, de uma manifestação. Eu lá de joelhos, estava adorando o Santíssimo e quero confessar aqui publicamente. Eu disse: Senhor, não estava nem com a veste sacerdotal, estava lá de civil, né? Eu disse: Senhor, que não me descubram aqui, Jesus. E fiquei lá no canto de joelho. E o barulho assim à distância, eu intuindo mais ou menos o que seria, né? Senhor Jesus, que não me descubram aqui. Minutos depois, ou menos, alguém toca no meu ombro e diz: Padre, nós não sabíamos que o Senhor estava aqui. Eu já exercia o ministério de exorcista
Padre, nós não sabíamos que o Senhor estava aqui. Nos ajude, pelo amor de Deus. Disse, vamos lá, Senhor. Vamos lá nós dois. Enquanto eu caminhava em direção, eu fiz logo a pergunta ao Espírito Santo. O que é? E o Espírito Santo disse, confissão. Pronto. Foi o tempo que eu me aproximei. Aí tinha as senhoras rezando, uma rezava o ofício, outra rezava em línguas, outra orava, cantava, outras pessoas seguravam, o jovem se debatia. E ali eu me aproximei, pedi que as pessoas ali fizessem silêncio, pedi que soltassem o jovem. As pessoas estavam ansiosas com medo dele agredir. Pedi que soltassem o jovem, perguntei o nome dele, soltaram. Perguntei o nome dele, me disseram, pedi que ele olhasse para mim, eu disse, eu sou padre e você precisa se confessar. Aí ele se acalmou. Aí as pessoas ficaram, deixei ali as pessoas já em prontidão, vá que se me vissem sendo estrangulado do outro lado, que corressem. E eu sentei, nós ficamos mais ou menos uns 15 minutos ou mais, não me lembro. Ele lavou a alma ali. Ele colocou toda a sua tristeza, seu pecado, sua lama, sua miséria. E quando ele estava tão abafado com aquilo tudo, quando o Santíssimo entrou, começou a curá-lo. Porque a presença de Jesus na Eucaristia, nos sacramentos, não é uma presença mágica. É uma presença real e relacional. Ele vai se relacionando com as pessoas. É como a iluminação. Aonde a luz é acesa, as trevas se dissipam. As trevas se dissipam. E ali nós conversamos, nunca mais o vi. Dei absolvição e ele saiu em paz. Então, tiremos da nossa cabeça que a cura espiritual vem por um passe de mágica. Que a cura espiritual vem por qualquer... não, a cura espiritual vem por um momento profundo de arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. De pecados específicos, mas também ter uma vida constante de arrependimento. Esse é o nosso estado da alma. É tanto que nós temos duas águas, vamos dizer assim, que no Espírito Santo nos lavam da nossa doença espiritual. A primeira água é a água do batismo. E a segunda água é chamada as lágrimas. Quando a pessoa, na sua prepotência, pensa que não precisa mais de Deus, naturalmente ela não prova nenhuma experiência de reconciliação, de arrependimento, de estar na presença do Senhor. Então tudo começa com arrependimento. Por isso, queridos guerreiros e guerreiras, é urgente e necessário que aprendamos a fazer o exame de consciência e o exame da consciência. São duas coisas. O exame de consciência, eu pego os 10 mandamentos da lei de Deus e pego toda a palavra de Deus que nós lemos, meditamos, oramos, contemplamos. E ali a nossa vida, iluminada pela palavra, vai dando a nós a graça da comunhão. A graça do entendimento. Mas nós precisamos, amados irmãos e irmãs, também fazer o exame da consciência. Porque muitos de nós não temos a consciência formada. Nós pensamos que podemos manipular o Espírito Santo, manipular a palavra de Deus, manipular o Senhor Jesus, manipular. Isso é um bloqueio terrível. Até na área da libertação, quando eu faço triagem para uma libertação, um processo, as pessoas mentem. As pessoas elas não se abrem, porque elas não têm a consciência formada. É preciso formar a consciência sobre Deus, a consciência sobre a liberdade, a consciência sobre a quem eu quero servir. Porque na nossa relação com Deus, se eu não tenho reta intenção,
isso é bloqueio para a minha cura. É bloqueio para a minha espiritualidade. Exemplo de situações de pessoas que não têm reta intenção. Eu vou na igreja orar pela cura. Mas se eu não conseguir a cura ali, eu vou naquele outro lugar pedir também lá. E ali por diante, por exemplo, eu entendo o que a pessoa diz e compreendo e tenho misericórdia. Quando as pessoas dizem, padre, no momento de desespero, eu busquei aquele ambiente. Eu busquei aquela pessoa, eu busquei fazer aquele feitiço, aquela magia, etc. Não é momento de desespero, é momento de percebermos também que a pessoa não tem a consciência formada. Nós passamos a vida inteira na igreja, graças a Deus a evangelização, no Espírito Santo, está, digamos, tomando seus modos bíblicos e espirituais, mas nós passamos várias vezes a nossa vida inteira na igreja, nos acontentando com uma péssima catequese. Quando eu digo péssima catequese, não estou falando nem de catequistas, nem de padres, etc., mas da recepção do conhecimento de Deus. Nós nunca aprofundamos a leitura da palavra, nós nunca aprofundamos a leitura do catecismo, nós não tínhamos gosto pela vida dos santos, etc. E uma riqueza imensa que o Senhor quer fazer, e nós bloqueávamos porque não formávamos a nossa consciência. É preciso, para a cura espiritual, ter a consciência formada. Arrepender-se, exame de consciência e exame da consciência. A última parte desta noite são a cura interior. Jesus quer ajeitar a sua casa, e a sua casa é o seu coração. Então, numa família onde não tem paz, não é simplesmente porque reina um espírito de discórdia e de divisão, mas porque pessoas ali talvez não tenham a paz interior. Por isso que é necessário curarmos 4 dimensões da nossa vida na cura interior. A primeira são as nossas raivas. Nessa ordem. Durante a nossa vida, nós vamos acumulando raivas. Raiva de nós mesmos, raiva de Deus, raiva do outro. Isso é muito importante, pedir a Deus a cura da nossa raiva. Então, do que você tem raiva? Raiva da sua própria vida, da sua própria história. Uma outra coisa é pedirmos a Deus a cura do medo. Medo, tantas pessoas estão em casa travadas, não progridem nos estudos, não saem de casa para procurar emprego, porque estão travadas pelo medo. Existem vários tipos de medo. E aquele medo importante que foi Deus que colocou, olha que coisa interessante. Deus colocou um medo dentro de nós, que é o medo da sobrevivência. Esse medo aqui, ele é saudável. E tem outro tipo de medo que é colocado pelo maligno. Esse Jesus quer curar. Por exemplo, não é natural, nem espiritual, que você tenha medo de Deus. Não é natural, nem espiritual, que você tenha medo do maligno. O medo, prudência sempre em relação ao maligno, mas nunca medo, porque o medo é o alimento do mal. O inimigo se alimenta do seu medo. O Senhor quer curar o seu medo. O medo, por exemplo, o medo de conhecer a Deus, de entregar a sua vida a Deus, de entregar a sua história a Deus. O Senhor quer curar desse medo. Mas também existem os medos que foram causados em nós. As nossas feridas, o modo como nós fomos criados, o modo como você foi rejeitado tantas vezes, o modo como você foi humilhado tantas vezes. O Senhor quer curar estes medos. Uma outra coisa importante da cura, o sentimento de culpa, especialmente o sentimento de culpa destrutivo. Aquele sentimento que você não se perdoa, isso produz escrúpulos, isso produz doença, isso paralisa a sua vida espiritual,
paralisa a sua relação com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, o sentimento de culpa destrutivo. E por último, Jesus quer curar a sua ansiedade. Vejam, percebam que a partir do momento que o Senhor cura a minha raiva, meu medo, meu sentimento de culpa, a minha ansiedade já vai diluindo. A minha depressão já vai sendo curada. O Senhor vai já me libertando. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte hoje, nós ficamos com esses dois tipos de cura. A cura espiritual e a cura interior, ou a cura das emoções. Por isso que agora no texto do combate, nós vamos pedir a Deus estas graças maravilhosas, para que você sempre experimente o amor e o poder de Deus. Nós somos amados pelo Senhor. Amém. Amém, que grande graça, quando o Padre vai falando, Deus lhe pague, Padre, por esclarecer cada um de nós, porque nós somos família e vamos recebendo esses conselhos, essas exortações de um pai espiritual. O senhor é pai também do Exército de São Miguel e nós aprendemos muito com o Padre. Bem-vindo. Você quer que outras pessoas experimentem também essa graça?